Então agora vamos para a parte 3 aqui do nosso bate-papo. A gente chama de o despertar, né? Qual foi o momento, Fran, em que você decidiu, chega, vou reagir? Bom, também foi o momento que a gente falou um pouco antes sobre perder, né, pessoas, coisas. Eu vi que eu estava realmente me afundando cada vez mais. Então foi aí que eu realmente, como eu falei, não posso mais viver assim, eu não quero mais viver assim, porque por mais que eu soubesse que aquilo estava me fazendo mal, eu não tinha forças, eu não conseguia. Então foi realmente um dia que eu conversei com Deus em uma oração, me ajoelhei na minha cama mesmo, falei, Deus, eu não posso mais ficar assim, eu não quero mais ficar assim, né? Eu preciso mudar. E aí eu aproveitei que ia começar o ano, né? Então eu falei, não, eu vou usar isso como uma virada mesmo, né? E aí eu me propus, me comprometi comigo mesma. Quando a gente fala de emagrecimento, não é fácil, nunca foi fácil. Né? Então imagina assim, eu deixei de ter o estilo de vida que eu tinha. Então eu comecei, como que eu ia lidar com o meu descontrole em relação à comida? Então eu tive que trabalhar muito a minha cabeça. Então assim, primeira coisa, acho que é pra tudo. A minha mente não estava fortalecida. Eu tive que fortalecer a minha mente primeiro para que eu pudesse lidar com as situações e com as coisas de forma diferente. E aí eu coloquei um dia de cada vez. Porque é muito normal isso com todo mundo, mulheres, principalmente quando fala de emagrecimento, colocar uma meta muito alta e muito longe. Por mais que eu soubesse que eu tinha que perder 20 quilos, eu comecei a colocar etapas, né? Então eu fui lidando um dia de cada vez, daí eu vencia aquele primeiro dia, aí eu ia pro segundo, e aí fui, vou começar com 3 quilos, 5 quilos. Eu tava mais preocupada em relação ao peso da balança, porque eu queria tirar aquele número, né? Mas lembrando que pelo fato de eu treinar musculação, eu ganho massa muscular, então ela acaba pesando também, mas eu queria, me livrar do número dos 20 quilos a mais, né? E aí foi um dia de cada vez, eu realmente, não, eu tenho que fazer acontecer. Passei todo ano eu usava, agora vai. Aí eu falhava. E isso é muito normal, né? A gente pega e tenta começar na segunda-feira, daí na terça-feira já desanima. Fica mais frustrante ainda. Isso. E o que acontece? A melhor coisa é você fez 80%, começa de novo no dia seguinte. Porque às vezes você começa, faz lá 80%, daí agora já desanda de novo, né? E aí eu fui fazendo um dia de cada vez. Quando eu vi, já se passaram 6 meses e eu perdi praticamente os 20 quilos, né? Que eu recuperei, que eu ganhei no caso, né? Mas eu realmente, assim, eu tive que conversar comigo mesma, comigo e com Deus, e falar, não, agora eu preciso, não tenho mais condição, não quero mais ficar mais anos, né, com muito tempo nisso. Então, eu realmente tive que fazer essa virada de chave mesmo. E não é fácil, né, Fran? Não é fácil porque a gente quer fazer, mas não consegue, né? Então, eu até vi alguns vídeos teus agora por último, né? De você contando algumas fases assim, porque quem vê a Fran agora treinando e tudo, tem dias que ela vai sem vontade nenhuma, tem dias que ela não quer ir, tem dias que ela quer comer, ela não come. Então tem essa dificuldade, né? Todo mundo tem essa dificuldade. Então se proponha a fazer uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, né? Porque você não vai conseguir sempre, né? Tem, como ela falou, 80%. Não fez o teu 100% hoje, amanhã você tenta fazer o 100%. Porque para uma pessoa que não estava fazendo nada, o 80% já é alguma coisa. É muita coisa, né? Pra gente que já teve a depressão é muita coisa, né? É assim, surreal a gente falar, porque só quem teve dentro, né, de uma depressão para poder saber assim, o quanto é difícil de você sair do estado depressivo, né? Que é um estado, é o que você está naquele momento, né? Porque você não é a depressão, é um estado depressivo. Então, eu acho assim que, nossa, eu por último, assim, porque você sabe, desde sempre, né, amiga, que eu tenho uma dificuldade gigante com academia, né? Você sabe que eu não gosto de musculação, eu não gosto de nada, você sabe? Sempre foi assim, né? Nunca gostei, nunca foi. Mas assim, tô há 7 meses, né? 7 meses lá. E assim, até a gente fala pra mim, por você não gostar e você, né, tá conseguindo vir 3 vezes na semana. Ela falou assim pra mim, de todos os meus alunos que fazem 3 vezes na semana, um deles falta. Vai só 2, né? E eu não, eu tô indo direitinho assim. Na semana passada, eu vou dizer pra você que deu uma caída assim, que eu falei, gente, não quero mais. Não quero mais, mas aí eu lembro do compromisso, sabe? Do compromisso que eu fiz comigo mesmo. Sabe? E que eu fiz também aqui na loja que eu falei, né? Eu falei ali que eu não vou parar, então eu não vou parar. Mas assim, eu não consigo emagrecer. Né? Uma dificuldade que eu tô tendo, um pouco por causa de hormônios que muda, por causa da minha idade, né? Já passei dos 40, então tudo já fica mais difícil. Metabolismo, né? Metabolismo, nada responde como antes. Então, tem N coisas assim, mas mesmo assim eu tô me propondo de ir todo dia. Eu chego lá, gente do céu, eu fico assim, ó, eu falo pra Má todo dia, eu falo, Má, hoje eu tenho aula. Daí eu chego lá, eu falo assim, aguenta mais 10 minutos. Vai acabar, falta 10 minutos. Vai acabar. Eu fico assim, eu fico olhando aquele relógio, tenho vontade de só cacar naquele relógio. Mas assim, tô indo, então, realmente viver um dia de cada vez, né? Porque é o que eu tô fazendo. Aquela 1 hora pra mim, eu falo, Senhor,
passa logo, mas eu tô aqui, né? Tô cumprindo com o meu combinado comigo mesmo, né? Então, é sobre isso, né? De você se propor a fazer e fazer. Não que seja fácil. Não é fácil. E o que acontece? Muitas vezes a gente trata as nossas desculpas de uma forma muito mais confortável, muito com mais prioridade do que realmente, né? É difícil, porque assim, é muito mais fácil eu dar desculpa do que você ir lá e se comprometer e fazer, né? Até tem uma frase, até postei, acho que foi ontem. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Exatamente. Né? Isso em várias áreas da vida, mas voltado para o que a gente está falando, então assim, bem importante. Ninguém vai fazer por você. Isso é uma coisa que não é o marido, não é o filho, não é o amigo, não é a mãe, o pai, ninguém vai fazer. Então assim, a gente realmente tem que fazer. Quando eu sei que às vezes, quando a gente fala de 80 quilos, 20 quilos que eu ganhei, por exemplo, muitas vezes tem gente que vai olhar só o físico. Mas a minha qualidade de vida melhorou em questão à saúde, porque primeiro, antes de estética, a gente tem que falar, não é só estética, tem que falar na saúde. Por mais que você tenha dificuldade de emagrecer por vários fatores, você está cuidando da sua saúde. Esses dias uma seguidora me mandou mensagem que estava se motivando, se inspirando, que começou a fazer academia, mas era muito difícil, que ela engordou depois de uma gestação, e aí ela estava nessa de começar e parar. E aí uma coisa que eu falei pra ela, que é muito importante que a gente às vezes não enxerga, porque eu sei, eu ainda não sou mãe, mas eu sei que a partir do momento que você é mãe, a vida muda, a rotina muda. Então, assim, é muito mais corrida, é muito mais difícil de fazer as coisas, mas não é impossível, vamos dizer assim. Isso é algum tempo. Só que o que eu falei pra ela, assim, pra ela, toda vez que ela pensar, eu não consigo, né, tá muito corrido, os filhos dela vão precisar dela. Então, ela tem que estar bem com ela mesma e bem de saúde pra poder cuidar. É bem exatamente o que acontece comigo, né? Exatamente. Eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou ver meus filhos, né? Não vou ver meus netos, por exemplo, não vou ver, né? Porque eu tava muito sedentária, né? Então, tipo, a médica falou, hoje você não tem opção. Eu podia falar, ou você faz ou isso. Mas não, você agora é aquela frase, é ou você vai ou você vai. Porque agora você não tem pra onde correr. E também tem aquela frase, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Né? Eu fui pela dor, infelizmente, né? Exatamente. E... Viu, Má? Por isso que eu te falo. Vai pelo amor, vai agora. Vai pra agora que ainda eu acho que eu vou sair daqui amanhã com um treino marcado, com uma academia escolhida, com tudo. E quando eu falo de saúde, assim, esses 20 quilos que eu ganhei, por exemplo, eu tinha dificuldade para subir escada, porque eu não estava indo pra academia, tentava ir na academia e falhava, né? Então, assim, eu já estive desse outro lado também. Eu sou aqui hoje, gosta muito, que já gostou muito também, mas pelo fato de estar na depressão, que é o humor deprimido, né, que a gente fala, então, assim, eu perdi toda a vontade, parece que, assim, eu sabia que eu não tinha deixado de gostar daquilo, né? Que nem você falou, talvez hoje você não goste, mas você continua, você está nos seus 7 meses, mas você vai indo, daqui a pouco, tipo, é um hábito que você está fazendo, você vai sentir falta. Você começa a sentir não que vai gostar, mas tu vai sentir falta. Você, peraí, né? E aí você criou um compromisso com você, peraí, tô falhando comigo. E isso de escada, de, nossa senhora, eu ficava ofegante, eu não conseguia caminhar, não conseguia correr. Eu trabalhava numa empresa que tinha 3 andares, e aí eu tinha que sair, o meu era o primeiro, né? Daí eu tinha que ir lá, então assim, e aí eu descobri que eu tinha condromalácia, por quê? Eu tive os 20 quilos, me trouxe sobrepeso que sobrecarregou o meu joelho, entendeu? Então também me afetou de formas negativas em relação à saúde, né? Então hoje a questão não é só estética. Sim, no meu caso é total, né? Exato. Então, por exemplo, tem a parte da estética que é como eu me sinto bem, como eu gosto de estar, em questão a me sentir bem comigo mesma, ter esse equilíbrio, mas também mudou muito a questão da minha saúde física mesmo, né? No geral, e a questão da saúde mental também. Né? Porque assim, corpo forte, mente forte, né? Mente forte, corpo forte. Então vai refletir. Exatamente. O que você tem feito para se cuidar? Emocionalmente e fisicamente? É bem no que a gente terminou a primeira, já engrena na segunda. Eu me apeguei questão emocionalmente, eu tive que fortalecer a minha saúde espiritual, que envolve a emocional. Super. Né? Então, porque a rotina do dia a dia, independente de religião, né? Não vou falar de religião, vou falar de Deus. A rotina da vida, do dia a dia, ela quer acelerar e macetar a gente, né? Quando você vê, você tá naquela rotina e tudo correndo, e às vezes a gente vive muito em função ao celular, e né, a rede social, e não sei o que lá, e às vezes muito focado também no trabalho, tem que ter o equilíbrio. Então, eu comecei a tirar um tempo que eu não estava fazendo, eu não estava colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, eu comecei a fortalecer a minha saúde espiritual para que a emocional tivesse mais fortalecida também. Então, né, inicio meu dia com o meu momento de oração, o devocional. É importante porque você está alimentando a tua mente, o teu coração, né? O mundo está tão cheio de tragédia, de coisas ruins. Então, assim, você está se fortalecendo. Então, emocionalmente, eu me fortaleci buscando a Deus e cuidando da minha saúde espiritual, né? E a física foi realmente onde, tipo, o que pra mim tava sendo difícil ir treinar,
ir pra academia, porque eu amava isso. De repente, a depressão fez eu deixar de, tipo assim, peraí, não gosto disso, o que tá acontecendo comigo? E aí o hábito novamente, agora eu voltei, criei o hábito novamente, virou a minha rotina. E, né, tenho treinado, voltei a cuidar da alimentação. É muito importante treinar, né, em relação não só à estética, mas à saúde física, pensando lá na frente também. Mas a alimentação, ela vai direcionar muita coisa, né? Então, eu voltei a cuidar da minha alimentação, porque eu estava descontrolada. Era tipo só fritura, só besteira mesmo, chocolate, tudo que é gostoso, tudo que é bom. Tudo que é bom faz mal. E o que acontece? A minha mente, ela não tá, ela se esforça. Eu sempre fui muito disciplinada. Você lembra, né? Quando o esporte, ele me trouxe essa disciplina. E a depressão me tirou isso. Então, inverteu. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a, como a minha mente não estava forte, eu estava num ambiente onde tinha muita comida. E aí, eu não conseguia dizer não. Entendeu? E aí, eu tinha a opção saudável, mas minha mente não estava fortalecida para dizer não, não quero, não preciso. Às vezes, você não tá nem com vontade, mas só de estar ali na tua frente ou de ter a oportunidade de comer. Entendeu? E aí, eu não estava fortalecida e eu começava a descontar na comida. Então, por isso que eu falei que foi importante também fortalecer a minha mente para que eu conseguisse entrar nessa disciplina de novo. E aí voltei né? Então hoje eu treino, cuido da alimentação, faço uma dieta também específica para o objetivo que eu quero, faço aeróbicos, né? Tanto na esteira como na bicicleta. E aí tenho feito isso na parte física. Emocionalmente, então, foi você pegar Deus e fisicamente foi o treino, né? Na verdade, a musculação que te motivou. Exatamente. E as duas coisas que me salvaram, na verdade. Você teve medo de recomeçar? Quando você, assim, pensou, vou recomeçar, você teve medo desse recomeço? E como que você lidou com o julgamento? O julgamento do recomeço ou da época? Do recomeço. Do recomeço? O que acontece? Muitas vezes, eu falava que eu ia fazer e não fazia. Né? Eu falava comigo mesma. E aí, o que acontece? Como isso acontece, né, com todo mundo? E aí, eu tinha medo, eu fiquei assim, com medo que as pessoas não acreditassem mais em mim. Só que daí o que eu coloquei na minha cabeça? As pessoas não precisam acreditar em mim, quem tem que acreditar em mim sou eu mesmo. Entendeu? E aí quando você acredita, eu faço um trabalho, né, nas aulas de pose, onde eu trabalho a parte da mentalidade com as minhas alunas. Então isso não é válido só pra pose, no teu trabalho, no teu trabalho. Você tem que acreditar em você, em tudo que você for fazer. Às vezes a gente é muito perfeccionista, se cobra demais, mas assim, às vezes as pessoas não precisam acreditar em você, né? Muita gente às vezes vai duvidar e as pessoas muitas vezes não querem ver a gente melhor, né, que elas estão. Por mais que tem pessoas que querem ver a gente bem. Mas se você não acreditar em você, você tem que ser a primeira a acreditar em você. Para que as coisas possam fluir e realmente acontecer. Mas quando você já não acredita em você, aí é negatividade, é pensamento ruim, não vai dar certo. Então a primeira coisa é realmente acreditar em você. Então agora encerramos aqui o nosso terceiro